Louvado seja Deus, que bênção, queridos, mais uma vez estar aqui em Sinop. Esse é o meu terceiro ano, não é? E para mim é uma grande honra. Já me sinto em casa, né? Aqui, já me sinto família. Aqui na Verbo Sinop, no Rema também de Sinop. Eu quero, antes de ministrar, deixar aqui registrada a minha gratidão ao pastor Guilherme, não é? A Dalila, eu já falei com eles, mas quero publicamente agradecê-los pela honra de me conceder o púlpito para que eu ministrasse nessa noite. Me sinto muito honrada e privilegiada com isso. Quanta gente abençoada, não é? Desde que eu cheguei aqui, que tem estado comigo, a diretora do Rema, Isa, pastor Daniel, não é? A Kátia, a Élida, meu Deus, né? A Yuri. Quantas pessoas especiais têm me assistenciado, têm estado comigo. E a gente até é um pouco mimada, né? A gente fica mal acostumada aqui em Sinop, com tanto cuidado. Mas, queridos, nós temos hoje à noite essa oportunidade de você que está aqui e ainda não conhece o Rema, conhecer um pouco mais sobre essa escola. Eu acredito que você ouviu, né, a diretora aqui falando, você viu o testemunho aqui da Elis, cada um falando, não é, sobre essa escola. E você pensa, meu Deus, essa escola é tudo isso? É e um pouco mais. Porque eu digo isso a você, queridos, não é a instituição em si que vai transformar a sua vida, mas o fato de você estar sentado aqui toda segunda, quarta e sexta, por 2 horas, estudando a palavra, ouvindo a palavra, em um ambiente favorável, onde o Espírito, né, ele vai se movendo, vai trazendo todo o ensinamento, esclarecendo mesmo as Escrituras, não tem como sua vida não ser transformada. Então eu quero convidar você, eu quero te ver aqui amanhã no Rema. E não só isso, traz convidados também. Como a diretora falou, essas aulas são abertas, então você pode vir e conhecer um pouco mais da escola. Hoje à noite eu quero trazer um pouquinho daquilo que a gente aprende em sala de aula. Eu sei que eu estou ensinando a matéria Realidades da Nova Criação. Cadê os alunos? Ai, como é que o pessoal vai vir? Vocês não pode, tem que ser mais animado. Cadê os alunos? Oh, glória! Eu sei que tem sido uma bênção para vocês aprender sobre esse assunto das realidades, né, da nova criação, de quem nós somos mesmo, né, como filhos de Deus. Mas hoje à noite eu quero trazer um outro tema. E eu quero trazer, não é? Eu sei que para muitos aqui você pode ouvir, mas eu já conheço sobre isso. Mas, queridos, nunca é demais ouvir sobre fé. Amém? Porque nós precisamos crescer mesmo na prática, não é? Da fé. E Romanos 10, 17 diz que fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo que se ouviu, a fé ela vem pelo que se ouve. Amém? Então, por isso a importância de eu e você estarmos mesmo expostos, né, ao ensinamento da palavra de Deus. Agora, você que está ouvindo, não é, esses ensinos da palavra da fé, você pode estar pensando, tá, você vai falar sobre fé, mas o que é a fé? Né, o que vem ser a fé? Hebreus capítulo 11, abre aí sua Bíblia por gentileza, a gente vai ler alguns versículos bíblicos. Eu sei que hoje à noite é culto, mas nós estamos aqui hoje em uma sala de aula do Rema, tá bom? Então a gente vai abrir nossa Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 1. O verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que é que nós estamos vendo aqui, queridos? Nós estamos vendo uma boa definição de fé. Eu posso dizer que, na verdade, é a melhor definição de fé que nós podemos conhecer. O autor aos Hebreus, ele está dizendo que a fé ela não foi e ela não será. Ela é presente, ela é agora. A fé é o quê? Ela é agora o quê? Ele fala, a fé é certeza, é convicção. Tem uma tradução desse mesmo versículo que traduz, não é, da seguinte forma, ele diz que a fé é o título de propriedade, é aquilo que você já tem como posse sua. Então a fé, ainda que nos seus olhos naturais você não esteja vendo,
ainda que suas mãos não estejam tocando, a fé sobrenaturalmente, ela já possui aquilo que você crê. Então, fé é convicção, fé é certeza. Agora, preste atenção, a fé, ela não precisa apenas estar no nosso coração, como a Bíblia diz, mas a fé, ela cobra, ela requer uma ação. E, queridos, uma das ações principais da fé é o falar, amém? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje à noite, que a fé, ela tem uma voz. A fé, ela precisa ser verbalizada, vocalizada, você precisa abrir a sua boca e falar. Vamos para Marcos capítulo 11, um versículo bem conhecido nosso. Hoje à noite vai ser uma noite um pouquinho de ensino, amém? Marcos capítulo 11, versículo 23 diz: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, por favor diga comigo, disser. Ok, guarda isso aí. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz. Diga comigo, diz. Ok, crê que se fará o que diz, assim será com ele. Aqui, queridos, é um ensinamento do próprio Jesus para nós. Ele está dizendo que, nesse momento, não é? Deixa eu contextualizar para você. Jesus estava com os seus discípulos e ele avistou uma figueira, foi ver se lá havia frutos. Quando chegou lá, não tinha frutos, senão só folhas. Jesus estava com fome, olha para aquela figueira e fala com ela dizendo: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E vai embora. No dia seguinte, passando por aquele caminho, os discípulos perceberam que houve uma mudança. E aí então, um dos discípulos chegam para Jesus e diz: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou desde as raízes. E aí então, Jesus, no versículo 22 diz: vocês possuem a fé do tipo de Deus. Como é a fé do tipo de Deus? O versículo 23, Jesus nos ensina: se alguém disser. Veja, Jesus não diz se o ministro poderoso, se o sacerdote ungido, se o profeta cheio do poder, não. Ele diz: se alguém. Você é alguém? Então qualquer pessoa, ele coloca dentro desse cenário. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então Jesus, ele está nos ensinando que a fé, ela precisa de uma voz. Eu e você, queridos, precisamos falar fé. Veja, ano passado, o ministro, Mark Hanks, ele esteve conosco na conferência de ministros lá do Nordeste, e ele trouxe uma imagem, uma foto do irmão Reagan ministrando, e nessa foto, nesse momento da foto, o irmão Reagan estava ensinando sobre este versículo. Eu acredito que você prestou atenção no texto, que aí diz, a palavra dizer e diz, falar está registrado 2 vezes, não é assim? Se alguém disser, será como diz, não é isso? Em inglês, esse texto, na verdade, existem 3 palavras para dizer. Esse texto no inglês está assim: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será como ele disser. Então, a gente vê Jesus falando aqui sobre falar 3 vezes, mas crer 1 vez.
Se crer, falar, falar, falar. Eu gostaria que o pessoal da mídia colocasse a foto aí, por gentileza. Eu pedi para... Eles conseguiram. Pronto, você está vendo aí a imagem do irmão Reagan. E ele está com uma mão com 3 dedos e a outra mão com 1 dedo. Ele está mostrando, queridos, e nos ensina hoje essa verdade bíblica, de que nós precisamos triplicar, não é, a nossa fé por meio da nossa voz. É crer e falar, falar e falar. Agora, nós não podemos falar qualquer coisa. Presta atenção, nós estamos no Dia Internacional da Mulher, feliz Dia da Mulher para nós, amém? E dizem, né, que mulher gosta de falar. Não sei de onde tiraram essa ideia, você sabe? Eu não sei de onde veio isso, né? Mas dizem, né, aí fora. Mas, queridas, mulheres, eu quero falar, não é conosco aqui, já que existe, né, essa historinha aí que diz que nós gostamos de falar, então vamos falar a coisa certa. Vamos falar fé. Talvez a minha vida e a tua vida, ela está um pouquinho bagunçada, porque temos falado incredulidades, porque temos falado bobagens, porque da nossa boca, muitas vezes, inclusive, tem saído carnalidades. E, queridos, nós vamos comer dos frutos do nosso lábio. O que isso significa? Iremos desfrutar daquilo que estamos confessando. E se não gostamos do que estamos vivendo hoje, é sinal que precisamos mudar as nossas confissões. Eu quero mostrar uma história para nós. Vamos lá em Marcos capítulo 5. Essa história é bem conhecida, mas essa mulher vai nos ensinar hoje. Homens, você permite que as mulheres te ensinem hoje? Ô glória, recebe aí, abre teu coração, amém? Essa mulher aqui em Marcos 5, no versículo 25, diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu sei que talvez você possa conhecer muito bem essa história, queridos, mas veja, eu quero trazer a realidade dessa mulher, para você entender em que poço tão profundo essa mulher estava. O texto diz que uma certa mulher, não sabemos o seu nome nem a sua origem, mas diz que ela possuía uma hemorragia há 12 anos. Se essa mulher, ela era, não é da aliança ali de Abraão, ela fazia parte do povo judeu, havia uma lei que dizia algumas coisas para ela, estando ela nessa condição. Primeiro, ela nesse estado de hemorragia, não podia se alegrar com o seu marido no casamento. Você entendeu o que eu quis dizer? Por quê? Porque na lei havia uma proibição. Se naquele momento essa mulher se relacionasse com o seu marido, eles eram exterminados do meio do povo. Então essa mulher, 12 anos com uma hemorragia, por 12 anos esse marido ficou chupando o dedo. Se ela era solteira, mais grave ainda, porque qual homem iria querer casar com essa mulher? Se a lei dizia, não é que havia uma proibição. E sabe, queridos, mas
quanto mais a gente vai vendo a história dela, nós vamos ver que, inclusive, ela era considerada imunda pela lei. O que isso significava? Que essa mulher, como imunda, ela tinha que viver à margem da sociedade. Ela não podia estar no meio do povo. Inclusive, ela não podia ter suas práticas espirituais. Ela não podia, participar das cerimônias, ela não podia estar no templo. Então veja, uma mulher que tinha problemas na família, uma mulher que tinha questões emocionais pelo fato de estar à margem da sociedade, uma mulher que estava provavelmente enfraquecida espiritualmente falando por não poder ter suas práticas espirituais. E não só isso, a Bíblia diz que ela gastou tudo com os médicos, mas ela não era curada. Então veja que situação que essa mulher estava. Ela estava afetada no seu físico, ela estava afetada no seu emocional, ela estava afetada no contexto familiar, ela estava afetada no contexto espiritual, as suas finanças estavam acabadas. Meu Deus, que cenário terrível para essa mulher. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar sobre Jesus. Essa mulher ouviu a coisa certa. Veja, aqui no texto diz que ela ouviu. Presta atenção, nós sabemos em Romanos 10:17 que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando essa mulher, ela ouve falar de Jesus, provavelmente quando ela ouve falar, fé é gerada no coração dela. Por quê? Porque, queridos, o que foi que essa mulher ouviu falar sobre Jesus, a sua fama? Olha, tem um homem aí, que pessoas quando chegam até ele são curadas. Cegos passam a enxergar, coxos passam a andar, surdos passam a ouvir, até mortos estão ressuscitando. Isso levanta a fé no coração dessa mulher, mas preste atenção, não só a fé é levantada no coração dela, mas isso conduz ela a ter uma ação. Antes de a gente avançar, eu quero que você abra, por favor, em Provérbios, capítulo 6, abre aí sua Bíblia, Provérbios, capítulo 6, oh, aleluia. Provérbios capítulo 6, versículo 2, diz assim: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Na versão King James, esse versículo diz assim: ficastes enredados pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro das tuas próprias palavras. O que isso significa, queridos? Que essa mulher, ela ouviu falar sobre Jesus e ela começou a dizer com ela mesma: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Ela ouve, gera fé e fala. Queridos, eu e você precisamos ouvir aquilo que vai gerar fé em nós, para que venhamos a falar a coisa certa. Por quê? Porque Provérbios diz que nós somos prisioneiros das nossas próprias palavras. Oh, aleluia, você está me ouvindo? Aquilo que nós falamos constrói o nosso futuro, constrói a nossa casa, constrói o nosso casamento, constrói os nossos filhos, constrói os nossos negócios, constrói as nossas finanças. Aquilo que nós falamos vai gerar vida ou vai gerar morte. Oh, aleluia. Veja, o apóstolo Guto Emery, o nosso apóstolo, ele certa vez disse algo, eu anotei aqui, eu quero ler para você. Ele diz assim: a Bíblia mostra que as palavras podem gerar vida ou morte, bênção ou maldição. Isso nos convoca a vigiar o que falamos,
Não importa o que sentimos, mas sim o que expressamos em palavras. Se queremos uma realidade diferente, precisamos falar diferente. Como é que eu saio da vida que eu estou vivendo hoje, mudando as palavras? Queridos, essa mulher, ela tinha uma decisão. A gente viu qual era o cenário de vida dela. Já pensou se essa mulher fica, mas a minha vida não é uma bagunça. Olha eu aqui doente, tudo que eu possuí eu perdi. Eu estou debilitada, meu marido não quer saber de mim, ou eu não posso casar, nenhum homem vai me querer. Não é? Tudo que eu faço, eu vou para tudo que é médico, nada resolve. Essa mulher, ela podia optar em ficar murmurando e lamentando pelo seu sofrimento, ou ela poderia decidir se levantar e dizer: se eu tocar então nesse homem que cura, eu vou ser curada. Agora, a gente tem uma palavra, queridos, porque, presta atenção, essa mulher, ela não diz qualquer coisa. Ela não murmura, ela não fala incredulidade, ela não fala bobagens com a sua boca. Ela fala fé. Agora, existe uma passagem, e eu quero que você vá comigo, por gentileza, lá para Malaquias, capítulo 4. Abre aí, por gentileza, em Malaquias, capítulo 4. O versículo 2 diz assim, Malaquias, capítulo 4, verso 2. Mas, para vós outros que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Essa é uma palavra profética apontando para Jesus. Está dizendo que o sol da justiça, que era o Messias, que é Jesus, diz que ele vai trazer salvação nas suas asas. Essa palavra salvação no hebraico também pode ser traduzida como cura, saúde. Então, o texto diz profeticamente que o Messias, Jesus, traria cura, saúde, como o texto diz, nas suas asas. Só que essa palavra asas aqui no hebraico também pode ser traduzida como extremidade, veste ou orla. Então, em outras palavras, o texto está dizendo: Jesus, o Messias, trará cura e saúde na orla das suas vestes. Então, quando essa mulher diz, se tão somente eu tocar, eu vou ser curada, ela está confessando fé sobre uma ação que traria cura para ela. E não só ela fala, mas ela age de acordo com o que ela crê. E ela toca onde, queridos? Na orla das vestes de Jesus. E a palavra profética se cumpre para essa mulher. Eu pergunto a você, que palavra profética de Deus você tem para a sua vida? Agarra essa palavra, pega essa palavra, creia nessa palavra e os resultados vão chegar. Veja, o bispo Keith Butler, ele fez uma declaração muito interessante. E eu quero ler essa declaração para você. Ele diz assim: nós sempre reagimos com fé nas palavras que confiamos. Se cremos em homens falhos, não deveríamos crer muito mais nas palavras do Deus Santo que criou o universo? Deixa eu trazer isso para você de uma forma prática. Você tem pessoas que você confia na palavra dela? Se ela te prometer algo, você sabe que aquela pessoa vai cumprir. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Você conhece? Ninguém aqui conhece ninguém assim. Meu Deus, o que está acontecendo com o povo de Sinop?
Levanta a mão, me ajuda a pregar hoje à noite. Ô glória! Então, queridos, você tem alguém que você confia? O que é que Keith Butler está dizendo aqui? Ele está dizendo que se nós conseguimos confiar na palavra de homens que são falhos, não deveríamos, eu e você, muito mais confiar na palavra de Deus? Veja, Números capítulo 23, versículo 19, diz assim, Números 23, 19, eita glória, que hoje à noite é chuva de bênção. Meu Deus do céu, eita, que está caindo aqui não só água, não é no mundo físico, mas no mundo espiritual também. Coisas estão sendo liberadas dos céus, queridos, para a tua vida. Hoje é noite de mudança, transformação, restauração, libertação. Ou você está mesmo no melhor lugar que você poderia estar hoje à noite. Aqui diz em Números 23, verso 19 o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa do que ele prometeu. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus, ele é fiel à sua palavra. Lá em Jeremias diz que Deus, ele vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. Preste atenção, esse mesmo versículo na Bíblia, a mensagem diz assim: Deus não é homem para que minta, e não é filho de homem para que mude de opinião. Deus não mudou de opinião ao teu respeito. Aquilo que Ele prometeu na sua palavra, Ele cumprirá. Continua dizendo: acaso Ele fala e não age conforme a sua palavra? Acaso Ele promete e não cumpre o que Ele prometeu? Oh, irmãos, o Senhor, Ele cumpre com a sua palavra. Amém? E Ele é digno de confiança. Vamos para Lucas capítulo 5. Eu gosto muito de ler versículos bíblicos, amém? Para nos ajudar na compreensão do que nós estamos estudando hoje à noite. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. O versículo 4 diz assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Olha que texto poderoso. Jesus estava pregando no barco de Pedro. Quando ele termina a sua pregação, Pedro, com sua equipe, havia pescado a noite toda, havia lavado as redes, e uma noite de frustração, não pegou nada. Depois da pregação de Jesus, Jesus dá, ali uma ordem para Pedro. E queridos, eu acho tão interessante a resposta de Pedro. E Pedro nos ensina hoje à noite, presta atenção. Pedro poderia olhar para Jesus e dizer assim: Jesus, você entende de pregação, eu entendo de pesca. Não é hora de pescar. E eu já passei a noite toda nesse lugar e não pesquei nada. Meu filho, fica na tua, está tudo bem, você prega muito bem, vamos parar por aqui. Pela expertise, vamos dizer assim, de Pedro, ele poderia ter rejeitado as palavras de Jesus. E sabe, queridos, que às vezes nós fazemos um pouco disso. Jesus, por meio da sua palavra, nos dá instruções e direções a respeito do que nós temos que fazer.
mas porque temos as nossas experiências, o nosso conhecimento, nós queremos fazer do nosso jeito. E meu irmão, chegou o tempo de eu e você abrirmos mão do nosso jeito para nos submetermos à palavra de Deus. A resposta de Jesus, de Pedro para Jesus foi: eu vou pescar, mas eu vou pescar debaixo da tua palavra. Eu vou agir, mas eu vou agir porque você está dizendo. A responsabilidade do resultado é sua. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Então Deus, queridos, ele é óbvio para nós. Ele é alguém de confiança. Vale a pena confiar na palavra de Deus. O mundo fala crise, a Bíblia fala de abundância. O mundo fala de doença e enfermidade, a Bíblia fala sobre cura e saúde. O mundo fala de conflitos, de guerra, não é de perturbações. A Bíblia fala de paz que excede o entendimento. Queridos, quando nós passamos a considerar a palavra, passamos a desconsiderar as notícias que vemos na televisão e na internet. Talvez o grande problema para mim e para você é que nós estamos dando mais ouvidos àquilo que as notícias dizem do que aquilo que a palavra de Deus diz. Muitos estão falando, vem aí uma recessão, uma crise econômica, não é, a economia está um caos. Os especialistas, é um terrorismo absurdo de tanta coisa que tem se falado. Mas, queridos, a quem eu e você vamos dar ouvidos? A quem eu e você vamos, dar a nossa confiança? Nós vamos considerar o que está sendo dito aí fora ou vamos considerar a palavra de Deus? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: 2026 não vai ser o pior ano da tua vida, não. Ei, 2026 vai ser o teu melhor ano até agora. Aquilo que ninguém está vivendo, esse é o seu ano de viver. Aquilo que não tem se manifestado na vida de pessoas aí fora, você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê, e você crê na palavra de Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: Salmos 23 não mudou. O Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar para a tua casa, não vai faltar para os teus filhos, não vai faltar para a tua empresa, não vai faltar para os teus negócios. Por quê? Porque a palavra de Deus diz. Oh, aleluia. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho uma descoberta da vida. Eu sou pernambucana. Acho que você já viu pelo meu sotaque, né? E eu descobri que na minha genealogia tem Maria Bonita. Eu sou cangaceira. Por isso que eu prego desse jeito. Me ajude. Amém. Porque, queridos, uma coisa eu sei: a palavra de Deus é a verdade. E ela não muda. A Bíblia diz que essa terra vai passar, mas a palavra de Deus não. Amém? Ela está firmada nos céus e ela é eterna. E deixa eu dizer mais a você: a palavra de Deus criou todas as coisas que existem. O que isso significa? A palavra de Deus tem poder criativo. Ainda que não exista na tua vida, a palavra de Deus tem o poder de criar para você. Meu Deus do céu. Eu vou mudar o roteiro um pouquinho, eu posso? Lá em Gênesis capítulo 1,
diz que Deus, ele criou todas as coisas pela sua palavra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Verso 1. Verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Não é assim que está escrito? Preste atenção, queridos. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa palavra pairar, ela é como uma posição de preparo para um ataque. É como, você já viu algum felino, um tigre, um leão, encontrando uma presa, já percebeu que ele muda a sua postura? Uma vez, eu sem juízo, entrei na jaula de um tigre branco. Eu não sei, eu acho que o meu juízo, quando eu passei pela porta, ficou fora. E quando eu entrei, estava lá 2 tratadores, né? E o tigre ficou agressivo. E eu dentro da jaula, fechada, não tinha para onde correr. E, gente, eu entrei para tirar uma foto, pelo amor de Deus. E eu lembro que quando eu entrei, aquele bicho grandão lá, e eu fui para um canto assim, e aquele tigre, ele olhou para mim. E quando ele olhou, eu acho que ele pensou assim: oba, comida. O corpo dele mudou, a linguagem do corpo dele mudou. E os tratadores perceberam aquilo e nos colocaram para o canto da jaula para lidar ali com o tigre. Mas foi interessante essa mudança do corpo, porque ele, como um predador, ele viu uma presa. E ele colocou o seu foco e ele estava pronto para agir. Essa palavra de Gênesis capítulo 1, que diz que o Espírito de Deus pairava, essa palavra pairava é nesse mesmo sentido de que o Espírito, ele estava preparado, pronto para agir. Mas ele não agia. Por quê? Faltava uma coisa. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ponto. Mas no versículo seguinte diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando Deus fala a palavra, o Espírito pega a palavra e coloca ela em ação, em um poder criativo. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você que eu aprendi. A palavra de Deus na boca de Deus é tão poderosa na minha boca e na sua boca como é na boca dele. Por quê? Porque o poder está na palavra. Então, quando eu e você começamos a dizer: haja saúde, haja cura, haja provisão, haja libertação, haja restauração, haja transformação, haja alegria, haja paz, haja vida. Ei, meu irmão, o poder criativo de Deus vai entrar em ação ao teu favor. Para você entender isso, eu estava na minha igreja em um culto de terça-feira, culto de oração. E nesse dia, a esposa do meu pastor estava pregando, e nesse dia a mulher estava preguenta. Pensa como ela estava pregando. E aí no meio da pregação ela disse assim: levanta aí todo mundo e ore pela pessoa que está do seu lado. Queridos, eu vou dizer a você uma coisa: naquele dia eu não estava muito afim disso não. Nesse dia eu não estava nem me achando muito crente. Alguém já passou por isso ou só eu? Só eu, né? O povo de Sinop aqui é cheio do fogo do Espírito, louvado seja Deus. Mas eu estava lá naquele culto, aí eu levantei, eu disse: Senhor, eu vou orar por alguém. E tinha uma irmã do meu lado. E eu lembro que eu virei, olhei para ela, não a conhecia.
E naquele momento, eu tive esse impulso, que eu creio que foi um impulso do Senhor, de colocar as minhas mãos no ventre dela. E quando eu coloquei minhas mãos no ventre dela, saiu de dentro de mim: haja vida. Eu libero vida. Eu declaro agora vida de Deus nesse corpo. Terminou a oração, me sentei, ela sentou. Terminou o culto, fomos embora. Pouco mais de um ano depois, eu estava na igreja, terminou o culto, estava do lado de fora. Uma pessoa tocou no meu ombro. Ela disse: Haline, tudo bem? Eu disse: tudo bem. Ela disse: lembra de mim? Eu digo: eu sei quem você é aqui da igreja, mas... Ela disse: lembra de um culto? Aí ela foi explicar. E eu lembrei, eu disse: ah, sim, lembro. Ela disse: pois é. Eu estava junto com o meu marido, desejávamos engravidar e eu não conseguia. E naquele dia, você colocou suas mãos sobre a minha barriga e você declarou: haja vida. Ela estava com um bebezinho no colo. E ela me mostrou e disse: olha aqui o resultado. Preste atenção. Fui eu que fiz aquilo? Claro que não. Mas quando nós liberamos a palavra, o poder criativo de Deus, ele entra em ação. Ei, meu irmão, chegou o tempo de você abrir a sua boca e começar a liberar a palavra que produz vida, que produz transformação, que produz mudança. Que tal amanhã, quando você levantar, não dizer: ai meu Deus, mais um dia de trabalho. Não, você vai levantar e vai dizer: hoje é o meu melhor dia e essa será a minha melhor semana. Tudo aquilo que está previsto como dano, como perda, como prejuízo, como falta, nessa semana vai superabundar. Oh, aleluia. Queridos, nós vamos, digo mais uma vez, comer do fruto dos nossos lábios. Aquilo que nós falarmos, nós vamos ver o resultado. Eu quero contar uma história rapidinho para você, para a gente encerrar essa ministração, de quando Jesus, ele encontrou com os seus discípulos e disse a eles assim: vamos para a outra margem. Quando ele disse: vamos para a outra margem, eles entraram em um barco, seguiram viagem. E Jesus, a Bíblia diz que ele foi dormir na popa ali do barco com um travesseiro sobre sua cabeça. E a Bíblia diz que veio uma tempestade muito forte. Os discípulos desesperados acordaram Jesus. E quando Jesus acordou, eles disseram para Jesus: mestre, você não se importa que a gente pereça? Sabe, queridos, muitas vezes circunstâncias contrárias se levantam. E tudo que nós sabemos dizer para Deus é: Senhor, você não está vendo isso não? Você não está vendo o que eu estou passando, não? Quem já orou assim? Não é? A gente ora dessa forma. Mas eu te pergunto, tem resultado? Não. Deus, ele está vendo tudo. Preste atenção, a Bíblia diz que Jesus foi, repreendeu o vento, deu uma ordem ao mar e se fez bonança. Ele volta para os seus discípulos e diz assim: por que vocês são assim tímidos? Por acaso vocês não têm fé? Em outras palavras, Jesus diz assim: vocês não precisavam me acordar. Vocês têm fé suficiente para fazer o que eu acabei de fazer. Querido, se você olhar no capítulo seguinte, lá de Marcos 5, verso 1, salvo engano, diz assim: entre mentes, eles chegaram à região lá de Gadara. Essa palavra entre mentes significa realmente eles chegaram na outra margem. Ou seja, Jesus disse: vamos à outra margem. No meio do caminho se levantou uma tempestade. Todas as vezes que eu e você falarmos fé, fica pronto, oposição vai se levantar. Mas isso não significa que é para eu e você termos medo,
não é para eu e você pararmos, não é para eu e você desistirmos, mas muito pelo contrário, se levantar em fé e dar uma ordem. Presta atenção, o mestre, no grego, Rick Renner, estudando sobre essa passagem, ele diz que quando Jesus repreende o vento e o mar, ali no original grego, o que está escrito, uma melhor interpretação é que Jesus olhou para o vento e o mar e fez shhh. Quando o diabo começar a falar bobagem sobre você ou para você, olha para ele e faz shhh. Quando as dificuldades e os problemas se levantarem, olha para as dificuldades e os problemas e shhh. É isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. Por que vocês se desesperaram? Por que vocês ficaram agoniados assim desse jeito? Não, se levante em fé e domine sobre a circunstância. Como é que se domina sobre a circunstância? Falando, declarando, não aquilo que eu estou vendo, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Eu quero que você fique em pé no seu lugar. E eu aprendi, queridos, que toda palavra, quando a gente ouve, a gente precisa responder a ela. É necessário que haja sinais. E depois de ouvir uma palavra que nos ensina sobre falar fé, o que é que nós vamos fazer? Falar fé. Amém? Então nós vamos fazer agora uma boa confissão de fé. Porque nós vamos construir a nossa semana, nós vamos construir agora no mundo espiritual o mês de março, nós vamos construir agora no mundo espiritual esse ano de 2026, e deixa eu dizer uma coisa para você, esse cenário vai mudar, essa circunstância vai mudar, essa situação ela vai mudar. Oh, aleluia, aleluia. Esse povo está bem ungido aí no óleo, igual pastel de feira. Eita Deus, oh glória. Então nós vamos confessar agora, queridos. E eu quero que o grupo de louvor venha junto conosco. E meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você está no ambiente da fé. É aqui nesse lugar mesmo que você vai falar o que você crê. Não se preocupa quem está perto de você. Queridos, você tem alvos a ser alcançados, você tem situações para mudar, e agora é a hora. Então levanta a sua voz e diga comigo: hoje, agora mesmo, situações na minha vida que me oprimem, dificuldades, problemas, falta, doenças, dores, agora mesmo eu declaro o poder de Deus indo de encontro a essas circunstâncias e trazendo transformação, mudança. Diga agora mesmo: o cenário da minha vida, da minha casa, do meu trabalho, do meu ministério, muda completamente. Diga agora mesmo: existe um poder, existe um poder, existe um poder que destrói toda mentira de Satanás. Diga agora mesmo: os céus estão trabalhando em meu favor. Diga: os céus faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Aquilo que o diabo intentou para o meu mal, Deus transforma em bem. Diga: toda maldição agora mesmo é transformada em bênção, em bênção, em bênção. Diga: a bênção do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a minha casa, a minha família é guardada, protegida de todo mal, em nome de Jesus. Diga: eu prospero em todas as áreas
da minha vida, nas minhas emoções, na minha mente, no meu corpo e nas minhas finanças. Diga: eu desfruto de suprimento abundante, porque o Senhor, Ele é o meu pastor, e nada, e nada, e nada me faltará.